Tenho certeza que você já fez isso alguma vez na vida buscando emprego, se candidatou a moda caralha a qualquer tipo de posição. Não interessa se você já tinha experiência, não interessa se você tinha familiaridade com a função ou mesmo se realmente você sabia o que aquela vaga, aquele anúncio fazia. Simplesmente você foi lá, apertou o botãozinho e mandou o seu currículo para a empresa. Muito fácil, muito simples, não tinha trabalho nenhum como era antigamente, você simplesmente viu o anúncio, achou que você conseguiria aquele emprego, simplesmente, bom, você não tem a menor ideia de como você conseguiria um emprego sem ter o mínimo perfil, sem ter a mínima experiência, mas como não custa nada, era muito simples, muito fácil, só apertar ali o botãozinho e pum, mandou o seu currículo. Mas vamos ser sinceros, quantas vezes você teve retorno sobre as aplicações, os currículos que você mandou para as posições, para as vagas de emprego em que você tinha pouca ou nenhuma experiência ou familiaridade com a área? Muito poucas, não é verdade? Nesse vídeo eu vou te explicar quando esse tipo de estratégia dá certo. Porque apesar do que muita gente fala, mandar currículo sem você ter experiência para as posições não é de todo ruim e tende a funcionar em um tipo específico de contexto, e é o que eu vou te explicar no final desse vídeo. Olá, caçadores de emprego, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Saig, esse é o canal Empregabilidade Máxima, o lugar onde você vai saber tudo aquilo que você precisa para fazer uma transição de carreira, para você avançar no seu atual emprego e principalmente para você conquistar um novo emprego. Eu tenho vários colegas recrutadores, desde os RHs internos, como Talent Acquisition, recrutamento e seleção. Tenho vários amigos headhunters também, que são recrutadores profissionais que são pagos pelas empresas para acharem determinados perfis, para fazerem o processo seletivo da maneira mais criteriosa e mais séria possível. E sabe qual é a reclamação de todos eles, inclusive a minha? A quantidade de pessoas que enviam seus currículos sem terem os mínimos perfis exigidos para a posição, para a vaga. Sejam eles os requisitos técnicos ou mesmo de experiência. E sabe por que esse tipo de estratégia não funciona? Principalmente, guarde muito bem essas palavras, principalmente nos grandes centros corporativos, nos grandes centros financeiros, porque as empresas estão investindo cada vez mais dinheiro para que os processos seletivos sejam exatos, para que eles consigam encontrar exatamente aquele perfil que a empresa deseja, que a empresa planejou e que ela acha que vai ser o melhor perfil para trabalhar nelas. E quando eu falo custo, não é só o custo operacional, não é só o custo da divulgação da posição, seja no LinkedIn, seja no site da empresa, seja em outras redes sociais. Nós precisamos entender o seguinte, um processo seletivo dessas empresas que tem uma máquina corporativa muito grande, são empresas que geralmente têm processos e procedimentos muito bem estabelecidos. Tudo isso é muito custoso, principalmente em relação às pessoas. Então, toda vez, por exemplo, que uma pessoa se candidata a uma vaga, o currículo dela ou o perfil de LinkedIn dela vai para uma pessoa analisar. Mesmo que hoje em dia a gente tenha várias ferramentas de inteligência artificial ou mesmo sites que façam essa triagem, sempre vai ter uma pessoa revisando esse processo. Esse processo pode ser melhorado? Ele só não pode ser melhorado como ele vai ser melhorado. Mas a questão é, hoje, uma parte significativa de todos os currículos que as empresas recebem ou vão diretamente para a lixeira, porque são muitas candidaturas, ou elas vão passar pelo crivo, pela triagem de uma pessoa. E essa pessoa também tem um custo. Então, quando as empresas dos centros financeiros, geralmente do mercado corporativo, abrem processos seletivos, elas já estão estruturadas e elas esperam receber exatamente os perfis que se adequam às posições que elas estão anunciando. Para você ter uma ideia do quanto custa caro contratar errado, tem um estudo bastante interessado do Hay Group, que é uma das principais consultorias de remuneração do mundo, que diz o seguinte, para cada contratação errada que uma empresa faz, seja por falta de habilidade técnica, seja por falta de experiência, seja porque talvez a pessoa não se adaptou à cultura da empresa, qualquer que seja o motivo, tende a custar em média de 12 a 18 salários que essa pessoa tinha quando ela trabalhava na empresa. Esses custos são vários. Como eu já falei aqui, esse custo vem do próprio processo seletivo. Os analistas de RH, as pessoas que estão por trás do processo, fazendo a triagem, entrando em contato com os candidatos, fazendo as entrevistas e, obviamente, tem o custo da hora dos gestores, das pessoas que não são da área de recrutamento e seleção, mas que por algum motivo estão fazendo parte do processo seletivo. Vamos imaginar que cada entrevista de emprego dura em média de 45 minutos a 1 hora, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos. Pense que, em média, cada processo seletivo tem de 3 a 6 candidatos que conseguem chegar ali nas fases finais.
Então, fazendo uma conta de padaria, pense que o gestor talvez desse processo que eu estou trazendo esse exemplo para você, ele vai entrevistar 6 pessoas. 6 pessoas é muito mais da metade de um dia de trabalho de uma pessoa daqui do Brasil. Na teoria, a gente trabalha de 8 a 9 horas. Então pensa que nesse dia, o gestor desse exemplo, ele vai perder mais da metade do dia dele entrevistando. E obviamente isso tem um custo. E também temos o que eu chamo dos custos intangíveis, que são as horas daquelas pessoas que, por exemplo, fizeram o onboarding do novo funcionário, deram as boas-vindas, treinamento para ele saber aonde ele vai trabalhar, minimamente dizendo quem são as pessoas. Então toda essa estrutura acaba tendo um custo financeiro e muitas vezes, como eu falei, um custo intangível. Mas o grande ponto aqui é, nenhuma empresa quer contratar errado porque custa caro contratar errado. E é por isso que toda vez que você manda o seu currículo para esse tipo de contexto, empresas grandes, estruturadas, onde você não tem nada a ver com a posição, ou tem muito pouco a ver, tem pouca experiência ainda, as chances de você conseguir ter sucesso são quase zero. Você entendeu agora do porquê que não faz sentido a metralhadora de currículos? Não faz sentido você ficar disparando e se candidatando a qualquer tipo de posição? Não vai funcionar. Mas como eu falei no começo desse vídeo, existe um contexto, existe um tipo de empresa onde você pode ter sucesso. Sabe qual é? Aquelas empresas que são pequenas, que são médias, que muitas vezes ainda não são estruturadas ou simplesmente nunca serão estruturadas porque o negócio não comporta. Nessas empresas, o processo de seleção ele costuma ser menos criterioso. Talvez as habilidades técnicas não sejam tão valorizadas, mas sim as habilidades interpessoais. Boa comunicação, trabalho de equipe, vontade, desejo de crescer. Tudo isso faz com que muitas vezes um profissional que não tenha totalmente o perfil desejado, ou mesmo que nem tenha o perfil desejado, mas ele deseja trabalhar, ele deseja começar a criar valor para essa empresa, ele seja aprovado em um processo seletivo. É claro, ele vai ter uma longa caminhada de profissionalização, de entendimento, de sabedoria. Ele vai se tornar cada vez mais profissional naquela atividade, naquela vaga que ele se interessou. Mas, ao contrário das grandes empresas, dos grandes centros financeiros, das empresas que têm uma área corporativa muito forte, muito exigente, esse tipo de contexto, empresas pequenas ou médias que têm ainda uma operação muito forte, são lugares ideais para você tentar esse tipo de abordagem. Eu garanto para você que ao fazer isso, você vai aumentar a sua chance de conseguir emprego. São exatamente nesses lugares onde a vontade, a insistência e, por que não, a resiliência tem mais chances de dar certo e de você conseguir o emprego que você tanto quer. Se em ambientes corporativos, já tendo a experiência necessária, já tendo todo tipo de formação, já fazendo sentido para a posição, para a vaga, já é difícil ser aprovado em um processo seletivo, imagina quando você não tem ou quando você tem parte desse tipo de experiência. Então a melhor estratégia é foque nas empresas pequenas e médias que não têm processos seletivos tão estruturados ou tão exigentes, onde resiliência, onde paciência, onde insistência, habilidades interpessoais como boa comunicação, trabalho de equipe, vão fazer a diferença e você vai conseguir um emprego. A sua chance nesse tipo de empresa, nesse tipo de contexto é muito maior. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender quando essa estratégia de aplicações massiva para posições, para vagas de emprego, envio de currículo faz sentido e quando não faz sentido. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem. Se por um acaso você descobriu qual é o e-mail direto do recrutador que tem a vaga que você deseja, mas não tem a menor ideia do que escrever para ele, de como abordar essa pessoa, fica tranquilo que eu já fiz um e-book especial para você, totalmente gratuito. Dá uma olhada aqui e as informações sobre esse e-book, como você baixa totalmente gratuito, estarão na descrição do vídeo.